professor Bira para trabalhar o tema que está previsto, né? Bom dia, professor. Obrigado pela sua presença. Quero agradecer a presença do Sérgio Dornelles, da SDR entre nós, e dos demais membros do IACORE. Bem, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, né, enquanto militante, enquanto ativista estar nesse espaço e falar da importância da Emater, que é o ente mais próximo das comunidades quilombolas desse Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Viamão, criado em Porto Alegre, e comecei a conhecer um pouco desse Rio Grande profundo a partir das nossas atividades junto à comunidade quilombola de Casca. De fato, a Emater vai aonde o poder público municipal, executivo municipal, e muitas vezes esses entes não chegam. Então, eu gostaria de felicitar, né, esse trabalho que é desenvolvido por essa importante instituição que tem profissionais capacitados e que são o mais próximo de uma assistência técnica para esse público no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse reconhecimento. Eu também sou membro da Comissão da Verdade sobre Escravidão no Rio Grande do Sul, seção OAB, e que eu também vou levar essa experiência como um exemplo, né, de uma ação importantíssima que está sendo desenvolvido num espaço de assistência técnica e que atende as comunidades quilombolas. Eu, posteriormente, combinar com a Regina, também convidar o coordenador da Comissão da Verdade sobre a Escravidão no Rio Grande do Sul para fazer uma visita à instituição e destacar a importância dessa atividade. Certo. Aqui. Bem, nós trouxemos, eu trouxe aqui, algumas publicações que eu passo para a Regina, para ir olhando, que são os trabalhos que foram desenvolvidos, que fazem parte da edição, da editora da URGS, sobre as comunidades aqui no Rio Grande do Sul, já tituladas. É bom enfatizar, e eu gosto de fazer sempre essa citação, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. O conhecimento é a ferramenta-chave para que nós possamos avançar nesse processo de cidadania e que, fruto desse processo perverso, que foi a escravidão, negou a cidadania aos africanos que foram trazidos a ferros para o Brasil. Aqui, eu vou, com essa imagem, eu vou falar um pouco daquilo que foi a nossa experiência. Eu sou militante da luta antirracista já há muito tempo. Também hoje, depois de 30 anos na Transurb como técnico e mais 7 anos de trabalho na iniciativa privada, me aposento, fui dirigente sindical da minha categoria também, mas também, desde então, atuando na luta antirracista. Nessas publicações que nós trouxemos, tem um trabalho em que a gente já começa aqui em Porto Alegre, discutindo a questão da expulsão de uma comunidade. Para quem conhece, foi a abertura da Nilo Peçanha, que assim como a expulsão da ilhota, ela também aconteceu a título do discurso da modernidade. Ao invés de procurar fazer uma política de assentar aquelas pessoas que tinham suas vidas já organizadas naquele espaço, o poder público
e expulsou. Então, na linha cruzada é um trabalho de mestrado do professor José Carlos dos Anjos, e que nós já militávamos na mesma organização. E nós atuamos lá no sentido de garantir a reivindicação da comunidade, da permanência. Mas, fruto dos interesses, aconteceu a remoção e hoje eles estão num dos lugares, bairros da cidade, que tem um alto índice de violência, que é a Chácara da Fumaça, lá na Mário Quintana. Para falar do Rio Grande do Sul, das comunidades quilombolas, obrigatoriamente, nós temos que falar da região mais europeizada do país. Então, mais do que nunca, existe um processo, né, que foi fruto de toda uma construção ideológica. José Arthur de Gobineau, ele não inventa o racismo, mas todo aquele sentimento, 1850, 1848, já é praticamente a segunda etapa da Revolução Industrial e os efeitos que isso vai ter. Daí a imigração. Diante desse cenário, em que, ao invés da mão de obra negra ser incorporada para ser o trabalhador pago, é feito o processo de imigração, e coloca à margem da sociedade um número bastante expressivo de africanos que já se tinha aqui no Brasil. Segundo os dados, alguns dados estatísticos, a estimativa de vinda de africanos escravizados para o conjunto das Américas está em torno de 10 milhões de africanos, para o Brasil em torno de 4 milhões. Então, dentro desse processo, e aí a gente tem que resgatar sempre a fala do professor José Carlos dos Anjos, é a questão dos conhecimentos, aonde vários atores e tem aquela questão da intersecção. Através de todo um trabalho acadêmico, através do NUER, do Núcleo de Estudos Étnicos e Raciais da Universidade Federal de Santa Catarina, lá em 95, esse trabalho que estuda a presença da comunidade negra na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a invisibilidade dessa população, trazendo uma discussão que já existia no âmbito federal, que era a questão das comunidades quilombolas, das comunidades negras rurais, que até então estavam invisibilizados. Invisibilizados como sempre, do ponto de vista de que a história não conta que os trabalhadores, a mão de obra dos trabalhadores que sustentou a economia do Estado e a riqueza do país foi a mão de obra escrava. Se não fosse isso, não teria, a economia não existiria, propriamente dito. Esse trabalho da professora Ilka remonta, naquele período, para 43 comunidades negras rurais no estado do Rio Grande do Sul, dentre as quais a comunidade de Casca, no município de Mostardas, no 4º distrito. A partir de um contato dessa professora Ilka Boaventura Leite, e também através do professor José Carlos, nós, enquanto militantes, somos convidados a participar desse processo. É bom registrar que quem é o guardião da Constituição Federal é o Ministério Público Federal. Em 96, foi feita a primeira audiência e instalado o primeiro inquérito civil público, e a comunidade de Casca é a primeira comunidade a reivindicar os seus direitos à luz do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz: as comunidades remanescentes de quilombo que estejam ocupando seu território, o Estado deve emitir o título definitivo de posse. Está na Constituição. Então, em maio de 99, um grupo de militantes, onde eu tive essa grata satisfação, passamos a acompanhar essas discussões. E aqui nós temos nada mais, nada menos que, na época, isso quando nós fomos convidados a participar dessa reunião, em maio de 1999, o seu Otacílio, na época, o morador mais antigo da comunidade.
Ali está o seu Diosmar, que foi o segundo presidente da associação. Nesse momento era feita a discussão na escola, que ficava fora da comunidade, e essa escola, Quitéria Pereira do Nascimento, também tem um significado todo especial. A comunidade reivindicava que essa escola fosse dentro da comunidade. Mas fruto do racismo, de toda essa herança maldita, a escola ficou fora. Ficou no Retovado. Quem é de lá? A Mônica, né? Essa escola funcionava no Retovado, o que implicava em que os jovens, as crianças, tipo o seu Otacílio, na época tinha que sair quebrando geada, de pé descalço, para estudar e fazer a sua formação lá. E nessa reunião, eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento que se discutia as prioridades, o que a comunidade queria. A comunidade já vinha, porque quem não conhece, sintetizando, em 1824, Quitéria Pereira do Nascimento, viúva do capitão português Francisco Lopes de Matos, falece e deixa para os seus ex-escravos uma área de terra em testamento, documento juridicamente perfeito. Só que vigia, na época, a questão das Sesmarias ainda. Mas essa comunidade, assim também como a de Morro Alto, Rosa Osório Marques também deixou em testamento para os moradores para seus ex-escravos, uma deixa de terra. E nesse testamento tem toda a especificação e quantos alqueires e quantas braças de terra é. Nessa reunião, eu tenho outras fotos mais adiante, o pessoal perguntava para o seu Otacílio: Otacílio, o que tu acha disso? Ele, de pé, um homem de 1,60 m, dizia: eu estou aqui só para escutar. Era isso que o senhor Otacílio dizia. Aqui mais uma das fotos das várias reuniões que aconteceram na escola. Quem é? O seu Arthur, quem mais? Seu Quincas, a dona Ilza, a dona Isaura, estão lá, estão firmes até hoje, e outros jovens aqui que eu não consigo recordar. Mas é importante que as mulheres sempre desempenharam um papel importantíssimo na articulação para a existência de todo esse processo. Também não se pode desconsiderar que desde 1824 várias ações foram tentadas de uso capião, 1921, 1960, até 1961, e não conseguiram efetivar a titulação. E essas reuniões compõem aquilo que foi chamado da construção do laudo, e que faz parte daquela peça que é o inquérito civil público que tramita no Ministério Público Federal. Está aí o senhor Otacílio, o Diá, o Kenner, a esposa do seu Diá, Dona Maria Cristina. Então, essas reuniões, elas foram sendo discutidas as prioridades da comunidade, sempre na busca de um reconhecimento do seu território e quais os motivos de que até então não tinha sido titulado seu território. Fruto dessas reuniões, a comunidade delibera de constituir uma associação para buscar os seus direitos. Nós, enquanto militantes, fomos convidados para auxiliar a comunidade nessa articulação da sua associação comunitária. A professora Ilka Boaventura, em função da sua larga experiência, apresenta um estatuto, e em maio de 99 nós começamos de forma militante, indo de 1 a 2 vezes por mês para Mostardas, e o financiamento era feito através do financiamento José Carlos dos Anjos, Ubirajara Carvalho Toledo, Rita Camisolão, financiamento de combustível para nós irmos
na comunidade era feito a partir desse esforço militante. Então, a partir dessa decisão da comunidade, todas as decisões, e sempre nesse sentido, quem sabe o que é bom para a comunidade são os moradores, né? E eu gosto também de usar a expressão do professor Alfredo Wagner. Nós, né, militantes, extensionistas, nós somos atores coadjuvantes nesse processo. O protagonismo é dos quilombolas. Aí até uma das questões que nós podemos aperfeiçoar para o segundo módulo, né, o Paráclito, é a presença também dos quilombolas, para que eles também expressem. Nós estamos aqui como aqueles que estão junto, aqueles que amplificam as demandas, mas nunca vão substituir as decisões ou submeter as decisões das comunidades às decisões de militantes ou de qualquer outra pessoa. De maio de 99 até outubro, nós fizemos reuniões na comunidade discutindo a questão do Estatuto. Todas as famílias receberam uma cópia do Estatuto e nós discutíamos com essa comunidade. Então, no dia 21 de outubro, foi realizada uma assembleia, e aqui a gente pode observar uma assembleia que era no salão da Igreja dos Barros. Ali deixa eu ver aqui. O Tadeu, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Dedê, e mais algumas pessoas, e as fotos foram eu que tirei também, então, também com um componente de forte emoção. Né? E até, eu sou um retratista, não sou um fotógrafo. Então, nessa reunião, depois de várias discussões, de todas as famílias terem a cópia do Estatuto, foi também uma decisão da comunidade, no dia 5 de junho de 1999, fundar a sua associação. E a decisão do nome também foi uma decisão coletiva em assembleia. Nosso papel é o quê? É fortalecer a capacidade de articulação das comunidades. Então, foi instituído um livro-ata, no dia 5 de junho de 1999. Esse livro está sendo assinado aqui, foi aberto, e a decisão também foi uma decisão em assembleia, na reunião naquela escola. Tinham pessoas que entendiam que deveria ser casca, porque na comunidade a casca é em função do sítio arqueológico do Sambaquis, que está dentro do território, e Quitéria Pereira do Nascimento, que foi a senhora que alforriou os ex-escravos. Por maioria foi decidido que o nome da associação seria Quitéria Pereira do Nascimento. Nessa data, foi assinada a aprovação do Estatuto da Associação Comunitária Dona Quitéria. Está ali o Zango, o Tunico, o Dedê, uma série de pessoas que quem convive conhece lá da comunidade. Para quem não conhece, a antropóloga Ilka Boaventura, o Zé da Gaita, né, Mônica? Filho da dona... Agora esqueci. O Zango, que também é um outro plantador também lá da comunidade, tem problema de coluna, mas é um homem estreitamente vinculado à terra e planta de uma forma muito interessante, que ele tem sempre alguma cultura. E nessa assembleia foi aprovado o estatuto. E, para outra semana, a discussão da primeira eleição da diretoria da Associação Comunitária Dona Quitéria. Interessante que nessa foto aqui, lá no fundo, está um juiz de direito, Elcio, que era o juiz lá da comarca de Mostardas, e que em alguns processos ele tem algumas decisões. O Tadeu, o seu Hélio, o seu Martinho, que era um uruguaio, que morava na comunidade, tinha bem claro que quando houvesse a titulação ele teria que sair,
Infelizmente, ele teve um final bastante triste, mas contribuiu imensamente com a luta. Aqui é mais uma etapa desse processo, né, com as pessoas da comunidade. Aqui vocês vão ver uma quilombola, mas vocês vão dizer com os traços caucasianos, né? Os traços caucasianos. Laís Cristina da Silva Verbe. Pena que eu não trouxe o livro. Ela é da casca, ela é quilombola. Então, para a gente ver o que é a diversidade. Na foto da capa do livro, pena que eu não trouxe, ela sempre, para quem tem dúvida, ela mostra os parentes biológicos, a mãe, a avó, as tias, e sempre presente na comunidade. A dona Ilza, uma guerreira incansável, que ela, com a dona Isaura, que é a mãe do Zé, a dona Isaura, Mônica, agora que eu me lembrei, a dona Isaura. Então tem um time de mulheres lá na casca que se dedicaram para constituir essa associação que dá gosto de ver. E a associação agora, em junho, completou 18 anos. O Zango, Zé da Gaita, professor José Carlos Gomes dos Anjos, seu Burega, seu Martinho, dona Tiloca. Então, todo o processo... Opa, parou. Todo o processo de fortalecimento da questão democrática, de que as decisões têm que ser tomadas de forma coletiva. Não é eu ou qualquer outra pessoa que iria lá dizer, olha, vocês têm que fazer desse jeito. Não. Aqui, nessa foto, está o seu Gaspar, na época, um dos moradores mais antigos da casca, uma foto muito ruim. O apoio que a prefeitura dava no sentido do deslocamento da casca até o Salão dos Barros, para que a comunidade participasse das reuniões. Aqui já é o outro momento, aqui já é o momento da eleição da primeira diretoria. Nessa eleição, se apresentaram duas chapas. Então, nós propusemos que as chapas se apresentassem as suas plataformas de trabalho, o que eles estavam propondo. O exercício pleno da democracia. Seu Diá, procurador da República Marcelo Veiga Beckhausen, a professora Rita de Cássia, também, que participou desde o início das discussões da associação. Mas tudo isso é interessante dizer que o trabalho da professora Ilka e um documento, um ofício do prefeito da época, que era o Dalto, que suscitou essa demanda da comunidade. Aqui também mais uma foto das decisões. O Zango era de uma chapa. A chapa que obteve a maioria dos votos foi a chapa que tinha o seu Arthur como presidente, o seu Martim, e a chapa que estava usando o seu Diá e a dona Ilza, ela não foi aquela que naquele momento tinha sido escolhida. Isso tudo para falar da importância do fortalecimento da democracia, das decisões das comunidades. Parou de novo? Outubro de 1999. A Casca é a primeira associação quilombola do estado do Rio Grande do Sul a existir aqui no estado. Então, a Casca, fruto daquele trabalho da Ilka, ela constitui a sua primeira associação. E esse grupo de militantes, da qual eu já citei, José Carlos, Paulo Sérgio da Silva, Rita de Cássia, Paulo Sérgio, apresentam para o CODENE, para o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, a realização de um curso para formadores nas comunidades remanescentes de Quilombo,
a partir daqueles 43. Então, em outubro de 2000, é realizado um curso pelo Estado. Pena que eu não tenho, o José Carlos um dia desses postou, saiu uma matéria no Correio do Povo. Esse curso contou com 70 pessoas, era um curso gratuito, e simplesmente estourou a expectativa de participantes. Então, eu acredito que esse tenha sido... Foi o primeiro curso de formação. Depois desse, eu acho que de formação, acho que só aqui na Emater mesmo, né? 17 anos depois, nós estamos tendo a oportunidade de falar novamente sobre as comunidades quilombolas e, nesse espaço, está contribuindo, trocando com vocês esse processo de formação. Esse curso teve a participação de vários de professores do PGDR, né? O professor Mário Maestre também foi um dos painelistas, José Carlos dos Anjos, professor Jalcione, Sérgio Schneider, Zander Navarro e o Ivaldo também, o professor Ivaldo Gelli também participou. Fruto de toda essa mobilização, no ano de 2000, e aí nós, junto à pressão, junto ao Departamento de Cidadania, esse movimento ele tomou uma dimensão muito grande. E também é interessante que aqui já é 2000, e também para discutir a questão da invisibilidade desse público. Para quem já está na Emater, a Regininha já está há bastante tempo, a Regina Miranda, vocês vão lembrar que já existia o RS Rural, que era com recursos do Banco Mundial, que era assentados, indígenas, pescadores, e que até 2000 não existia um público quilombola. Isso é para demonstrar a invisibilidade formal desse público nesse Estado, que é como o Estado não enxerga essa população. Ele se nega, ele está sempre de costas. E aqui eu gosto também, eu não posso deixar de dizer que essa atividade, ela faz parte de um programa de combate ao racismo institucional. Porque nesse espaço a gente está discutindo sobre uma parcela expressiva de um grupo que construiu esse Estado e que constrói. Que bom que nós temos alemães, italianos, japoneses, mas também nessa mesma proporção nós também temos a comunidade negra, que também tem a sua importância na construção desse Estado. E que o respeito a essas diferenças é que é importante a gente ressaltar. Mas também nós sabemos que existe toda uma construção ideológica que coloca, e uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna uma verdade, de que o negro é inferior. É isso, né? Daí essa importância dessas atividades para desconstruir isso. Dentre várias, eu não consigo, ultimamente, vocês vão me perdoar, eu não consigo deixar de ler o que o conde José Arthur de Gobineau, na sua obra Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, escreve sobre o estereótipo dos negros. Vocês me permitam só um instante. Aqui. Bom, José Arthur de Gobineau, amicíssimo de Dom Pedro II, e proferia já no conjunto daquele período as ideias, né? 1855 já tinha acontecido a Conferência de Berlim, quando as potências da Europa já tinham dividido o continente africano, próximo do findar já praticamente da escravidão, porque a Inglaterra foi o primeiro país a terminar com a escravidão. Esse livro do José Arthur de Gobineau, ele também vai, vocês vão, se vocês tiverem tempo, tiverem interesse,
Tem um livro do Viktor Klemperer, um judeu alemão, que escreve sobre a linguagem do Terceiro Reich. E nessa obra do Victor, está lá, essa obra do Joseph Arthur de Gobineau, que ajuda a construir essa superioridade que nós sabemos que não existe. Então, vocês me permitam, a questão é quilombola, mas eu não consigo deixar de ler os estereótipos que o Joseph Arthur de Gobineau escreve sobre a questão da raça negra. Seu caráter de animalidade aparece na forma da sua pelvis e na fronte estreita. Tem capacidade intelectual medíocre ou nula. Não tem aversão a nenhum alimento ou odor. Comem com excesso. Possui estabilidade de humor e pouco apego à vida. Matam por gosto de matar. Possui menos vigor muscular, suportam menos a fadiga. Dentro de um processo para justificar a exploração e a questão do processo civilizatório, ele escreve o estereótipo sobre os brancos. São a antítese dos negros. Possui escasso vigor físico e propensão à apatia. Brancos. Possui inteligência enérgica e reflexiva, sentido de ordem e gosto pela liberdade. Sente hostilidade pela organização formalista do tipo dos chineses e, igualmente, contra o despotismo característico dos negros, seu único freio. Possui amor singular pela vida quando são cruéis ou são com consciência, ao contrário dos negros que não possuem discernimento suficiente para classificar seus atos do ponto de vista moral. São capazes de morrer com o ideal. Possuem noção de honra e de ideal civilizador, atributos absolutamente desconhecidos pelos amarelos e negros. Teriam sensibilidade e sensações menos desenvolvidas. Seriam menos absorvidos pela ação corporal, ainda que sua estrutura seja muito mais vigorosa. Tinha que construir uma argumentação para fazer essa exploração, né? Daí o racismo, a superioridade da raça branca sobre todas as demais. Quer dizer, então, desconstruir isso é o papel da nossa luta, é também entender que a primeira lei de terras, e aí o Paráclito vai fazer uma abordagem, nós temos aqui mais alguns slides, é de 1850. E essa lei de terras, que quando termina o processo, encerra essa questão das sesmarias, vedou a possibilidade dos negros libertos, fogos, regularizarem seus territórios, porque nessa lei só dizia que poderia ser adquirido por compra. Os testamentos que já doavam, não pode, porque também tem a perversidade de que nós viemos para esse país para ser propriedade, não proprietários. Nós éramos arrolados nos mesmos testamentos como bens semoventes. Uma vaca, um boi, um cavalo. Então, faz parte desse processo e as dificuldades que a gente vive passam por isso. Então, em 2001, as comunidades quilombolas aqui no estado do Rio Grande do Sul passam a participar do programa RS Rural, que vai ser um salto de melhorias para várias comunidades aqui do estado do Rio Grande do Sul. Em 2001 também é assinado um protocolo. Em janeiro de 2001 acontece o primeiro Fórum Social Mundial e é o momento em que as comunidades quilombolas que participam desse processo conhecem a história de Alcântara. Vocês sabem, conhecem, já ouviram falar das comunidades quilombolas lá do Maranhão, lá de Alcântara? Alcântara é o local, é no Maranhão, estrategicamente fica próximo da linha do Equador, e para lançamento de vetores, satélites, para colocar satélites em órbita, em função da proximidade da linha do Equador, isso representa uma economia de 30% de uso de combustível. Então, o Brasil expulsou os quilombolas para a instalação desse centro de lançamentos lá
em Alcântara. E aí eles estiveram em 2001, que aí nós conhecemos a Procuradora da República, Débora Duprá, da 6ª Câmara, e mais outros militantes também da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. À época já existia uma legislação, que era uma atribuição da Fundação Cultural Palmares. Em julho de 2001, um dos militantes lá do Maranhão, Luiz Fernando Guimarães, que é um engenheiro agrimensor, faz a certificação da comunidade Casca como a primeira comunidade quilombola do Rio Grande do Sul. Certificação da comunidade Casca como a primeira comunidade do Rio Grande do Sul. Novembro de 2001, o governo do estado assina um protocolo para a produção dos laudos antropológicos, que vão dar origem a esses livros que aí estão. São as comunidades de Morro Alto, as duas comunidades de Restinga Seca, Rincão dos Matimianos e São Miguel, mais Casca, se eu não estou enganado, Arvim e Mormaça. Fruto de toda essa mobilização que moveu expressivamente o Estado, porque naquele curso lá de 2000, nós montamos grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho começaram a visitar as comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul. Uma das comunidades a ser visitada foi a comunidade de Cambará, no município de Cachoeira do Sul, a comunidade de Morro Alto, as comunidades de Arvim e Mormaça, numa parceria entre o Movimento Social Podênio e o Departamento de Cidadania. Em 2001, diante de toda essa efervescência, esse mesmo grupo de militantes vai até o deputado estadual Edson Portillo e apresenta uma reivindicação, que era a questão de que o Estado constituísse uma lei para garantir a titulação. Em janeiro de 2002, é criada a Lei 11.631, e que especifica, que o governo do Estado, as comunidades remanescentes das comunidades quilombo, sejam ocupantes suas terras no Estado do Rio Grande do Sul, será reconhecida a propriedade definitiva, devendo o poder público emitir os títulos respectivos e providenciar seu registro no registro de imóveis competente. Então, essa é uma outra conquista dos movimentos sociais com relação à questão das comunidades quilombolas que começam a romper com a invisibilidade. Nós, enquanto militantes, participamos da elaboração do decreto. O decreto vai dizer quem faz o quê, No caso ali, a Secretaria do Estado do Trabalho vai fazer o procedimento administrativo, que se refere ao início, por ato, as comunidades serão identificadas a partir de critérios de autoidentificação. É a questão que o Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT, isso faz parte, também foi aprovado em 1999, Pará? E essas convenções, uma vez aprovadas, elas são incorporadas ao Arcabouço Jurídico Nacional. E é isso. E aqui alguns decretos que existiam sobre a questão. Agora, com relação ao decreto, até hoje nós não temos nenhuma comunidade titulada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2014 foi publicado uma portaria em que estabelece que o Estado deve titular a comunidade de Júlio Borges, que fica no município de Salto do Jacuí, e que até agora também não foi titulada. Tem a comunidade do Areal da Baronesa, também, que tem que ser titulada, e que depende exclusivamente do Estado do Rio Grande do Sul, e o Estado do Rio Grande do Sul também encontra uma série de dificuldades do ponto de vista da titulação e dos trabalhos que têm que ser executados. Eu registro, enquanto Iacoré, que nós estivemos com o INCRA, numa audiência no Ministério Público Federal em Cruz Alta, onde o INCRA ofereceu, através do coordenador da área de projetos especiais, o pessoal para fazer os agrimensores,
para acelerar o processo da comunidade de Júlio Borges e a comunidade do Areal. Mas, às vezes, parece que existe uma falha de comunicação, mas isso eu tenho que fazer esse registro. O INCRA, através do seu corpo de funcionários, do seu coordenador, ofereceu. Então, essas pendências estão aí. Então, já faz praticamente um ano desde a audiência do ano passado e o governo do Estado também não avançou nesse sentido. Esse ano, nós temos uma expectativa, conforme a Regina Miranda já falou, nós temos 127 comunidades certificadas, 4 tituladas. Se continuar nessa velocidade, em 14 anos, 4 comunidades tituladas, nós vamos precisar 500 anos para titular todas as comunidades aqui no Rio Grande do Sul. Também é importante destacar, aí o parágrafo vai falar da legislação no âmbito federal. Esse artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, pois não, titulada pelo decreto 4.887, nós temos 4. No Estado, apenas 4. O decreto ele é de 20 de novembro de 2003. Esse decreto do Estado ele é de 2002. Pela legislação do Estado, nós não temos nenhuma comunidade titulada ainda. Existe a legislação estadual, existe a legislação federal. Então, o Estado não titulou nem o Areal da Baronesa, que fica aqui na Cidade Baixa, nem a comunidade de Júlio Borges, que fica no município de Salto do Jacuí. O governo federal já titulou apenas 4. As comunidades quilombolas tituladas aqui no Rio Grande do Sul, parcialmente, Família Silva, no bairro Três Figueiras, comunidade quilombola Chácara das Rosas, em Canoas, a comunidade de Casca, no dia 20 de novembro de 2010, e a comunidade de Rincão dos Martimianos, no município de Restinga Seca. Pela legislação federal, que é, desde 2004, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, coincidentemente pelo PFL, hoje o DEMO, que era o mesmo contra a política das ações afirmativas, que eram as cotas. É o mesmo partido que apoia e apoiou as reformas no mundo do trabalho. É interessante que esses grupos... Uma constatação, né? É uma constatação. Então, aqui eu encerro, passo para o parágrafo, para ele falar do ponto de vista da questão constitucional, que na Constituição Federal de 1988 nós vamos ter vários artigos, é também conhecida como a Constituição Cidadã, e que do ponto de vista, um avanço importante é esse artigo. O parágrafo ele é procurador federal aposentado e durante todo o seu tempo de exercício atuou no INCRA e é um doutor no assunto. Então era isso, não sei se teria alguma pergunta, O IACOREC também, dentro das parcerias, nós já firmamos parcerias com o Ministério Público Federal, onde atuamos na questão do fortalecimento das comunidades quilombolas de Formigueiro e São Cepé, no sentido da importância das comunidades terem as suas associações, e a legislação também, ela remete para que as comunidades constituam a sua associação, para que ela seja responsável por obter o título. É uma situação que ela não é tranquila, só para dizer para vocês. Em 2008, a comunidade aqui dos Alpes, na Glória, teve o assassinato de 2 quilombolas. Tá? A Joelma e o Guinho, né? Porque o que aconteceu? Uma pessoa chegou, sem eira nem beira, a mãe da Janja, num sentido de acolheu esse sujeito, Pedro Paulo Bach, né? E que por essas e outras, e também lá os interesses econômicos também, em função da área, também são muito grandes, e é o mesmo grupo, depois vocês vão ver aqui, que se diz proprietário na família Silva. Então tem uma questão da especulação imobiliária que é objeto dessa discussão. Então esse Pedro Paulo Bach, né, apesar das insistências
da comunidade em registrar boletim de ocorrência, que ele estava fazendo disparo com arma de fogo em via pública. O poder público, de costas, ignorou. Até que um dia, o Guinho estava construindo, ele chega e dá 3 tiros, sem qualquer tipo de defesa do Guinho. A Joelma estava indo trabalhar, isso já era no meio da tarde, e a Joelma olha e pergunta: o que é isso, alemão? E o alemão diz para ela: tem para ti também. Ela se vira e ele alveja ela com 3 tiros, né? E a Janja vem chegando, que é a Rosângela, que é a presidente, irmã das vítimas, e ela é alvejada na perna. Então, em Palmas, lá em Bagé, os latifundiários também fecharam o acesso à comunidade. Nós saímos aqui de Porto Alegre, passamos lá de madrugada, no romper da alvorada, da manhã, passamos, estava lá o acampamento, em que eles estavam cerceando o acesso das pessoas para chegar na comunidade. O Paráclito pode falar que o INCRA teve que entrar lá com a Polícia Federal para fazer o estudo, e numa das incursões dessa soberba de alguns setores da sociedade, passou uma viatura sem nenhuma identificação, e esse mesmo grupo abordou. Só que quem estava dentro da viatura era um delegado da Polícia Federal e a procuradora do Ministério Público Federal. Isso gerou uma ação, um inquérito que tramita na Justiça Federal em função desses fatos. E também sem falar, e aí a gente também tem que falar, que o dever de ofício, o Paráclito vai dizer, o decreto 4.887 estabelece que o INCRA, que até então tinha um papel na questão da reforma agrária, passa também a atuar nesse sentido. E que esses trabalhadores passam a ser objetos de uma famigerada CPI da FUNAI e do INCRA, que tem por prepostos 2 deputados federais aqui do Rio Grande do Sul. O deputado Alceu Moreira e o Nestor Rain. Não é Nestor. Nestor é o advogado. O Nestor é o advogado. É gremista. Mas então eles criminalizam os servidores no exercício, e pesquisadores também. Quer dizer, numa manobra, indiciam por improbidade administrativa uma série de falsidades. Então, esses ataques, a importância dos movimentos sociais estarem articulados, porque existe no país uma tendência de criminalizar os movimentos sociais. Então, mais do que nunca, o apoio da sociedade, que certamente as pressões também que, como extensionistas, vocês sofrem nos municípios, e até do ponto de vista de se depararem com esse racismo que, ora, no passado era velado e que hoje ele é escancarado. Mas aí é bom também porque existem as ferramentas que nós, no exercício da cidadania, podemos usar. Muito obrigado. Doutor Paráclito? Vai ter intervalo? Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Paráclito. Se alguém já ouviu esse nome, é um privilegiado. Paráclito, braseiro de Deus.
E eu tenho uma vida interessante, eu estava me lembrando agora quando cheguei aqui, com relação a vocês, trabalhadores da extensão rural. Eu tenho uns 15, 16 anos com trabalho com a reforma agrária e mais 15 até não sei quando com os quilombolas. E vocês sempre perto de mim. E eu sempre perto de vocês. E vocês não sabem a importância, o respeito, a admiração que eu tenho pelo trabalho dos extensionistas. Eu acho que é um trabalho muito bacana e que faz muito bem principalmente para as comunidades rurais. Mas, pessoal, nós estamos falando de um assunto complicado, né? Um assunto que envolve o período da escravidão e depois vem a questão da titulação das terras e aí a coisa cada vez fica mais difícil. Mas nós estamos aí na luta, né? Eu acho que brancos, pardos, negros, índios, tem que estar todo mundo junto para que a gente consiga superar, né, esses problemas etnorraciais que a gente tem no nosso país. Mas, de qualquer maneira, eu vim aqui hoje para fazer um rápido retrospecto, né, com vocês. Eu tenho, assim, uma preocupação muito grande, principalmente quando eu falo para uma plateia dessas, de não querer ensinar nada, né, porque vocês muitas vezes sabem muito mais do que a gente. E tem o principal, que é a prática com as comunidades, né, a vivência com as comunidades. E eu respeito muito isso. Então, eu até fiz um esboçozinho ali de apresentação, só para servir de guia, né? Eu não posso esquecer de cumprimentar meus queridos colegas do INCRA que estão aqui presentes, né? Mariozinho, Leandra, a nossa outra antropóloga, Maíra. Então, eu acho que o Bira já fez uma exposição aí recheada de um conteúdo muito importante, né? Essa comunidade de Casca, eu acho que né, a comunidade mais antiga, né, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E é uma história muito bonita, né, uma história de muita luta. E é interessante que ela surge num momento histórico em que não existe uma legislação muito densa a respeito do assunto, né, e muito menos vontade política. Vocês sabem que não adianta fazer lei, decreto, regulamento, essas coisas todas, se o governo não tiver realmente a intenção de colocar em prática essas coisas, né? Nós temos aí o caso daquela lei da educação, né? A lei 10.639, que é uma lei, quer dizer, não é um decretinho que qualquer presidente que chega pode mudar. É uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, essa coisa toda. E ela foi promulgada em 2003, né? E até hoje não foi aplicada. Quer dizer, são raros os casos em que nós temos essa aplicação da 10.639. E ela praticamente que impunha, né, a que os alunos estudassem a nossa história negra, a história da escravidão, né? E simplesmente as coisas não entram. Nós temos também o que se chama de racismo institucional, pessoal, sabe? É um negócio muito sério. Quando as pessoas falam assim, não, vamos resolver o problema da negrada, a coisa fica bem mais difícil, sabe? Não é brincadeira, em todas as áreas, né? Vocês olham aí, eu sou formado em Direito, né? Mas tu vai ali na faculdade da URGS e tu vê a quantidade de gente branca que tem lá.
e a minoria absoluta negra, né? E se não fossem os fiéis da vida e o ProUni, essas coisas todas, as cotas, né? Essa diferença seria bem maior, né? Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Vamos começar. Cadê o meu rascunhozinho? Eu fiz um roteirinho ali para a gente, ao mesmo tempo, falar alguma coisa a respeito e ter também a participação de vocês. O título que a gente colocou foi o Marco Legal das Terras Quilombolas, mas antes eu fiz umas preliminares ali sobre o conceito de quilombo, né? Essa história do conceito de quilombo é muito interessante, porque quando você fala em quilombo, a gente se remete lá para o quilombo de Palmares, né? Com o Zumbi, com a Dandara, com aquele povo todo. E aí vem aquela construção social que até hoje não se tem assim muita documentação a respeito, mas se tem uma visão de um ou de outro historiador que às vezes até divergem, né? Mas lá na Serra da Barriga, onde se formou o quilombo de Palmares, uns dizem que foi uma reunião de vários negros, né, que saíram das fazendas, coisa e tal, e resistiram à escravidão, né, formando o quilombo. Outros já dizem que teve uma época lá que parece que passou de 60 mil pessoas, né, que eram vários quilombos que se reuniram numa região e aí saiu essa denominação de quilombo dos Palmares. Mas isso aí, na realidade, os detalhes não interessam. Interessa que houve, na realidade, um predomínio, né, de uma resistência muito forte com relação à escravidão e que vem atravessando o tempo e reconhecido, né, por toda a nossa comunidade. Inclusive, agora no Congresso Nacional, nós temos aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça o famoso feriado, que aqui em Porto Alegre foi aprovado na Câmara e o Judiciário derrubou. São coisas daquilo que eu falo para vocês, o racismo institucional. E a coisa pega, né? Bom, então ali, ó, o primeiro conceito de quilombo foi cunhado pelo Conselho Ultramarino em 1740, né? E isso aí foi uma construção dos portugueses, né? E como diz ali, toda habitação de negros fugidos que passem de 5 em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele, né? Daí a gente esquece de dizer também, antes de dar continuidade a esse resumo legal, que eu acho que a importância dessa nossa fala com vocês, extensionistas da Emater, é justamente a de proporcionar a vocês uma visão um pouquinho diferente, né, da que vocês têm do agricultor comum, entendeu? Porque, na realidade, muita gente eu conheço e admiro, como eu já disse para vocês, dos colegas de vocês, encaram uma comunidade quilombola muitas vezes como um grupo, né, de agricultores pobres com a pele negra, né? Não tem muita diferença, né? E tem diferença, né? Depois vocês vão ver aí que a propriedade quilombola não tem nada a ver, inclusive é um caso único na nossa legislação, em que a propriedade é coletiva. Trabalhando lá no INCRA, a gente desapropriava uma grande propriedade e logo depois vinha o agrimensor lá, o engenheiro, para fazer o corte dos lotezinhos, né? Para dar um título de propriedade para cada colono.
Na questão quilombola, não tem isso, né? É uma propriedade coletiva, mas depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse negócio. Mas a importância, como eu digo, é essa, é que vocês tenham, né, daqui para frente, um pouquinho mais de compreensão do assunto para que vocês possam se mover melhor nessas comunidades quilombolas. Então, o modelo de quilombo está baseado em Palmares, símbolo da resistência negra, mas que na realidade constitui-se apenas de uma modalidade de quilombo. O modelo palmarino orientou muitos estudos e foi apenas nas décadas de 1980 e 90, na medida em que foram intensificando-se os contatos com a comunidade remanescente quilombo, que os estudos inovadores ampliaram o conhecimento sobre os quilombos, né? E aí tem aquela questão, né, dos quilombos durante o sistema escravocrata e as comunidades remanescentes quilombo, após a sua extinção, se constituíram por meio de uma enorme diversidade de processos, do qual a fuga e a ocupação dos territórios isolados é apenas um, entre tantos outros, como heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços prestados ao Estado, compra de terras, permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das grandes propriedades. Quer dizer, o que hoje a gente chama elas têm várias origens, né? Não é só aquele negócio que era lá no início, né, dos negros fugidos, daquela história toda. Aqui mesmo, e hoje eu tenho a satisfação de ser o representante judicial deles no município de Maquiné e Osório, ali nós temos o maior quilombo do estado do Rio Grande do Sul, em área, né? Quilombo de Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Osório Marques. Temos essa particularidade, quer dizer, incorporar a uma sociedade quilombola qualquer cidadão e cidadã, né? Sem problema. Até porque existe a nossa miscigenação natural e, de repente, um negro casa com uma branca, né? E aí a coisa já fica misturada e a vida prossegue com toda a naturalidade. O sentimento de pertencimento a um grupo e a uma terra que faz uma comunidade capaz de se autodefinir e se autoafirmar
como forma de expressão da identidade étnica e de territorialidade. Na realidade é isso, né? As pessoas têm, além da terra como meio de produção, né? Elas têm mais alguma coisa, tem toda uma mística em torno da terra. É uma questão muito parecida com a questão indígena, né? Só que o indígena tem outra origem, né? Os indígenas eles são os proprietários originários das nossas terras, né? E o negro veio para cá escravizado, quer dizer, são questões parecidas, mas não tem nada de igual, né? Então, na realidade, eu acho que é mais ou menos isso, né? Nas preliminares sobre o conceito de quilombo. Você pode dar uma virada aí no rascunhozinho? Então, questão quilombola no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 68, que o Bira já até colocou aí, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Esse artigo, pessoal, artigo 68, ele tem algumas peculiaridades, né? Ele é um projeto apresentado na Constituição de 1988 pelo deputado carioca Carlos Alberto Caó, né, que teve muita dificuldade para colocar isso dentro da nossa Constituição. E vejam vocês a peculiaridade. Esse artigo ele está colocado no ato das disposições constitucionais transitórias. O que quer dizer isso? Se é uma disposição transitória, né, ela a qualquer momento pode deixar de existir, não é mesmo? Porque é ato das disposições constitucionais transitórias. Mas, de qualquer maneira, é um artigo da nossa lei maior, da nossa Constituição. E permanece valendo, apesar do bombardeio que se faz tanto dentro das instituições públicas como dentro do judiciário, né? Essa questão da DIN contra o decreto, ela só não é assim mais incisiva porque nós temos esse artigo aí que nos garante, né, a titulação das terras quilombolas. E dentro da mesma Constituição nós temos o artigo 215, né, que diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E o parágrafo 1º diz: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Aí nós entramos na questão do decreto 4887 de 2013, início do governo Lula, né? Outra particularidade, esse decreto ele veio a substituir, não sei se o Bira chegou a falar, eu não tinha chegado ainda, Bira, um outro decreto que existia na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que era feito, quer dizer, que foi feito num gabinete fechado com meia dúzia de burocratas, né? Quer dizer, longe da realidade que ele se dispunha a alcançar, né? Esse aí não. Esse aí eu não cheguei a participar diretamente, mas conheço várias pessoas, inclusive o Birajara aqui, que participaram de uma grande rodada de negociação e de conversas com os protagonistas do decreto, e foi uma coisa muito bem feita, né? Que eu acho que só teve um problema, que depois que ele entrou em vigor, começou a aparecer,
É aquele negócio de... os mais velhos aqui sabem daquelas histórias do Garrincha, né? Quando ele jogava bola, que o técnico dizia para ele, ó, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. Aí o Garrincha perguntava, mas vem cá, já combinaram com os russos? Então, essa legislação quilombola foi muito bacana, só que não se conversou com os lados opositores, né? E aí, depois que o negócio começou a aparecer, começou a dar problema, né? Inclusive, hoje em dia, eu não sei se o Mariozinho e a nossa colega lá sabem qual é o orçamento do INCRA para a questão quilombola, sem falar da questão da reforma agrária, né? Ele deve ser ridículo. Eu ouvi falar de 30 mil reais para esse ano todo, um negócio assim, sabe? É um negócio absurdo, né? Só no caso do quilombo urbano ali da família Silva, no tempo que eu trabalhava lá no INCRA, nós nós investimos, né, na titulação daquela área, coisa de 6 milhões de reais. Porque a família Silva, não sei se vocês conhecem, é na zona urbana mais valorizada de Porto Alegre, né, no bairro Três Figueiras, né? E é uma área bem pequena, são 15 ou 16 casas, né, Pedro? Mas muito caro, né? Então, vocês sabem que o processo quilombola, para se chegar à titulação da comunidade, a gente tem que lançar mão da desapropriação dos não quilombolas, né? A mesma desapropriação, por exemplo, um pouquinho diferente, que se usa na reforma agrária, quer dizer, o proprietário está descumprindo a função social, né? E o Estado vai lá e toma a terra dele e distribui para o agricultor, para o pequeno agricultor, fazer a sua produção. No caso dos quilombos, a gente tem que também... na realidade, essa palavra desapropriação, para mim, ela não soa muito bem, né? Porque, na realidade, é uma indenização pelo valor de mercado, né? Quer dizer, é um negócio jurídico que se inventou de ser denominado como desapropriação. Tem uns que fazem, inclusive, uma distinção jurídica, que para mim também não condiz com a realidade, entre a desapropriação e a expropriação, né? Mas isso aí eu acho que não vem ao caso agora, porque a coisa é muito débil, né? A diferença das coisas. O confisco não, o confisco é diferente, né? Mas a nossa sociedade, não sei, os nossos representantes aí, os políticos e tal, quando você fala de confiscar alguma coisa, parece que a base da nossa estrutura social treme, sabe? Inclusive lá no Nordeste, eu trabalhei um pouco para lá também, em caso de desapropriação por interesse social, de áreas onde existiam plantações de maconha, tá? Então, o governo usava esse instrumento de confisco e não desapropriação. Confisco, tu vai lá e pega a terra do sujeito, porque ele está ocupando de uma maneira equivocada, e não dá nada em troca, entendeu? Mas aqui no nosso Brasil, em geral, sempre fui contrário a esse negócio de estar remunerando um sujeito que está descumprindo as funções sociais das várias propriedades e pagando o preço de mercado ainda, quer dizer, o proprietário não vai perder nunca, né? É um negócio meio complicado. Mas vamos lá. O artigo 17 do decreto, então, estabelece que a titulação prevista no decreto será reconhecida e registrada mediante a outorga de um título. Olha aí, pessoal, aquilo que eu já havia anunciado. O
o diferente de toda a nossa legislação de propriedade, né? Título coletivo pró-indiviso às comunidades a que se refere o artigo 2º caput, com obrigatória inserção de cláusula. São 3 cláusulas: inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. Quer dizer, tu não pode vender, tu não pode nunca pensar que a coisa vai prescrever, que vai perder o valor, né? E muito menos tu pode usar uma terra quilombola para penhorar, né? A comunidade lá tem uma dívida com o banco, coisa e tal, ela está fora do penhor. Não existe, porque aquilo ali não é só pro quilombolinha que está lá se reproduzir, continuar a vida dele e da sua família. Aquilo ali é toda a perpetuação de uma situação cultural ancestral, quer dizer, que vem de longe, que vem lá dos tempos da escravidão. Então, é uma terra protegida, né? E é um exemplo único da nossa legislação. Não existe outro tipo de propriedade nesse sentido, né? E aí, da mesma forma, nós temos esse decreto aqui de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Isso é interessante na medida que nós temos essa nomenclatura de comunidades tradicionais que se aplicam tanto à questão quilombola como à questão indígena, né? Além dos ribeirinhos e de outras, os catadores de coco lá para o Nordeste, são várias comunidades tradicionais, né? E vamos ver ali na outra página, meu amiguinho, o que quer dizer isso aí, ó. Povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E os territórios tradicionais são os espaços necessários à reprodução cultural, social, econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observando no que diz respeito aos povos indígenas e quilombos e quilombolas, respectivamente, o que dispõe os artigos 231 da Constituição e 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. E aí, por último, pessoal, é uma coisa que diz respeito assim mais especificamente ao trabalho de vocês. Vejam que interessante o que o nosso senador Paulo Paim, que foi o papai dessa criança aí, que é o Estatuto da Igualdade Racial, ele colocou com muito esforço, né? O que ele queria, na realidade, era colocar esse decreto que está sendo alvejado aí pela ação direta de constitucionalidade, o 4887, colocar o inteiro teor do decreto dentro do projeto de lei, né? Pensando ele, e eu até conversei isso com ele e aprovei, inclusive, a ideia dele, para proteger o decreto. Por quê? Porque o decreto é mais fácil de mexer, né? E uma lei tu tem que ter lá quórum qualificado, essas coisas todas. Se bem que hoje em dia no Brasil o negócio está bem difícil, né? Eles estão derrubando a Constituição, né? Por qualquer motivo, quer dizer, é um negócio complicado. Mas nesse caso aí, olha lá o artigo 27, ó. Poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Aí é um negócio interessante também que nós enfrentamos essa questão lá dentro do INCRA. No início dessa novela,
quando se começou a titular as terras quilombolas, surgiu uma corrente, uma tese de juristas dentro do INCRA nacional que dizia o seguinte: vocês não podem querer inventar, vocês que eu digo é o movimento negro, né? Esse negócio de quilombos urbanos, isso não existe. Quilombo é rural. Olha, foi uma peleia para desfazer essa mentalidade, como se os agrupamentos de negros tradicionais existissem só no meio rural. Isso é uma inverdade muito grande. Tá? Hoje, aqui em Porto Alegre, nós temos a família Silva, nós temos o Areal da Baronesa. Esse Areal da Baronesa, ele é tipicamente uma região tradicionalmente negra, né? Dizem que é o berço do samba de Porto Alegre, né? A terra do Lupicínio Rodrigues e outras coisas mais, né? Então aquilo ali era muito maior do que é realmente hoje o Areal da Baronesa. E é um quilombo urbano, sim senhor. Muito tempo atrás, né? Quer dizer, não tem por que a gente estar fazendo essas distinções. Mas foi, olha, a gente gastou aí um monte de fosfato para tentar reverter isso, e ainda bem que conseguimos. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público, vira a página, meu amigo. O poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a EMATER, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da estrutura de logística para a comercialização da produção. O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Esse artigo 31 é igualzinho o artigo 68 da Constituição. Tá? E eu falei para o senador, olha, isso aí é um bis in idem, é um repeteco desnecessário. Mas ele queria botar a todo decreto e conseguiu botar o artigo lá dentro, como diz o vulgo, né? O que abunda não prejudica. Né? Então, deixa lá o artigo 68 dentro dessa lei aí. O Poder Executivo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades quilombolas. Essa questão aí, e até eu gostaria de ouvir depois, se for o caso, a opinião de vocês, da EMATER, que é que é uma questão que já vem sendo adotada, né, na extensão, só que ali tem uma conotação de obrigatoriedade, né, pode ser para fins de política agrícola, né, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado. O que é isso? Né? Tratamento especial diferenciado. Né? Isso aí é um negócio muito difícil de ser assimilado se a gente não tem um mínimo acúmulo de conhecimento sobre essa questão quilombola. Né? Qual é a diferença lá de uma comunidade comum, que não é a quilombola, né? de agricultores pobres, coisa e tal, de uma comunidade quilombola? Né? A gente não sabe toda essa construção que vem se fazendo através do tempo, as coisas não... Ainda que exista o ordenamento jurídico, as coisas não saem do papel. Tá? Bom, eu acho que eu iria desenvolver ainda umas opiniões, né, a respeito desse assunto,
Mas o que fica é isso, pessoal. Eu acho que, de qualquer maneira, vocês têm uma importância fundamental, né, no aprimoramento, olha lá, no aprimoramento de técnicas agrícolas que já vem de muito tempo, em alguns casos, nas comunidades quilombolas rurais, tá? Porque, na realidade, assim como vocês têm um acesso, né, profissional com o mundo rural, aquele pessoal lá, eu estou falando especialmente das comunidades tradicionais quilombolas, eles já vêm de muito tempo também. O Bira falou da questão lá de Palmas, de Bagé. Olha, Rincão, como é que é? Não, eu estou falando daquela cachoeira que tem lá. Como é que é o nome, Marizinho? É um negócio lindo, é um ponto turístico, né? Rincão do Inferno, lá em Palmas. É um lugar lindo, lindo, lindo. E aquele pessoal está há muito tempo lá, né? O microfone agora ficou um pouquinho... Então é isso, pessoal. Eu acho que a importância desse ponto de vista é justamente para você ter um contato ainda superficial, né, sobre o histórico dessa questão toda. Né? E aí, agora, daqui para frente, quando vocês tratar lá no colo, você já tem, vamos tentar colocar isso para frente para reproduzir todo o tempo. Eu acho que... Agora pegou de novo. Para a gente tentar reproduzir essa tradição, né, essa cultura, né, para que a gente possa conviver melhor com os dias que ainda estão por vir. Mais uma vez, eu gostaria de deixar assim, todo o meu agradecimento, né, por estarmos aqui na condição de Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes Quilombo do Iacorec, né? Porque o nosso trabalho é esse, é um trabalho de formação e de informação, né, para toda a sociedade, para que a gente consiga, de uma maneira ou de outra, nivelar um pouco essas questões que dizem muito com a questão do racismo, né, infelizmente, na nossa sociedade. Era isso. Muito obrigado. Assim, rapidamente, o Pará falou que o papel do Iacorec é esse, e também no sentido até de esclarecer, o Iacorec, da sua existência desses 18 anos, auxiliou a fundação de umas 12 associações comunitárias aqui no Rio Grande do Sul, 12 associações comunitárias. Em 2007, também estimulou a fundação da Federação das Associações Remanescentes de Quilombo do Estado do Rio Grande do Sul.